O verso 18 continua: porque a quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado até o que parece ter. Jesus aqui está dizendo que há uma recompensa para quem ouve e obedece, mas também há um juízo para quem ouve e não obedece. Se você ouve com um bom coração a palavra de Deus, se esforça para entender e aplicar em sua vida, mais Deus se revelará a você. Mais sabedoria você vai receber de Deus. Mais conhecimento e mais abençoado você será. Agora, se você ouve a palavra de Deus e não se esforça nem um pouco para entender e aplicar em sua vida, Jesus está dizendo que aquilo que você pensa ter, você irá perder e será tirado. Um exemplo, o próprio povo de Israel. A eles pertenciam as promessas, a eles pertenciam a lei e o culto. Paulo vai dizer em sua carta, mas foi tirado deles. Por quê? Porque eles não se esforçaram para enxergar o Messias na lei. Eles não estavam preocupados com a verdade. E isso foi tirado deles. Mateus 43 vai dizer: porquanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado, aquilo que eles pensavam ter, e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E isso aconteceu. O reino de Deus foi tirado da nação de Israel. Hoje nós somos o povo de Deus, nós, a igreja, nós somos o Israel verdadeiro de Deus. Então, não fica acreditando nessa história não, né? Israel é o povo de Deus. Não, Israel não é o povo de Deus. Israel, como nação, eles rejeitaram Cristo. Nós somos o povo de Deus. A igreja de Cristo é o povo de Deus. Eles, na verdade, estão debaixo da ira de Deus, porque eles negaram o Messias. Eles mesmos disseram na cruz que caia sobre nós o sangue desse homem, não sobre nós, mas sobre a nossa descendência. Por isso que eles são perseguidos até hoje. Porque enquanto eles não reconhecerem Cristo como Senhor, eles continuarão debaixo da ira de Deus. Porque agora o reino de Deus foi tirado deles. Então nós vemos que aquele pouco que eles achavam que tinham foi tirado. Mas isso acontece também nos nossos dias. Por que você vê muitas vezes um cara que ele começa bem, né? Você vê um pastor lá, daqui a pouco tem um monte de seguidor, ele prega bem, né? A palavra dele é boa, mas aí começa a passar os anos, ele começa a falar umas besteiras, ele começa a falar que a Bíblia precisa ser atualizada, ele começa a falar que pastorado feminino é bíblico, ele começa a defender um monte de coisa, ao movimento LGBT, ele começa a ser uma igreja inclusiva. Aí a gente vai ver que esse homem está beirando a loucura. Por quê? Porque aquele pouco que ele tinha acabou lhe sendo tirado. Um exemplo nítido disso é o antigo reverendo Caio Fábio. Muitos, né, conhecem ele e sabem que antigamente ele tinha umas palavras boas, umas mensagens boas. Mas ele pecou, né, caiu em adultério, não se consertou com a igreja e agora nós vemos a situação dele, parece que beira a loucura. Na verdade, ele está na loucura, sabe por quê? Porque agora ele está negando o Deus do Antigo Testamento. Ele diz que quem criou ali os céus e a terra não foi Deus, não foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo, foi os deuses. Tem falado umas aberrações. Ele diz que o Deus do Antigo Testamento não é o Deus da Bíblia, é um falso Deus. Por quê? Porque Deus entregou ele às suas loucuras. Ele perdeu o discernimento. Assim como o Nabucodonosor perdeu o seu discernimento, hereges, homens que começam bem e se tornam hereges, é porque eles não obedeceram à palavra de Deus. Eles não se submeteram à verdade de Cristo. Isso é um exemplo que nós temos nos nossos dias. O próprio rei Nabucodonosor, como eu disse, Judas também, perdeu o seu lugar de honra junto com os apóstolos. Ele perdeu. Então, aquilo que eles pensam ter, lhe será tirado. Então, por isso que é sério nós ouvirmos a palavra de Deus e obedecer. Porque Deus pode nos entregar a loucura, a falta de discernimento, a vivermos, em uma vida longe de Deus. E quarto e último lugar, o verdadeiro discípulo ouve e obedece ao seu mestre.